Eu não te falei que tinha batido desespero nos bolsonaristas e nos deputados do Centrão? Eis que agora é confirmado aí por inúmeras fontes que deputados do Centrão, que são todos bolsonaristas ali, fizeram uma reunião de emergência com o ministro Gilmar Mendes. A reunião foi para distensionar ali a tensão que tem entre os três poderes, porque, segundo eles, o STF está interferindo demais no poder legislativo. É engraçado que nos últimos anos o poder legislativo sequestrou o orçamento que é do Poder Executivo, o Poder Legislativo passou a atacar ministros do STF, o Poder Legislativo tentou aprovar ali um projeto que pausava a ação criminal de todos que tentaram matar um ministro do STF da golpe de Estado, mas é o STF quem está interferindo, tá? Se reuniram lá com Gilmar Mendes e apresentaram ali inúmeras demandas. A esmagadora maioria dos deputados ali são do Centrão, bolsonaristas e investigados em inquéritos por corrupção. Tinha também um deputado do PT que estava lá porque tinha que ver o que estava acontecendo. Todos os líderes foram convidados, e alguns que não são líderes também foram. Mas era uma reunião ali da direita e extrema direita, né? Porque eles têm sempre o pezinho ali com o Gilmar Mendes, e aí o PT foi lá para ver o que está acontecendo, né? Eis que, mesmo com gente de vários partidos ali, os deputados tiveram a cara de pau de pedir para o Gilmar Mendes interferir em processos de corrupção. Tem mais de 80 processos de corrupção sobre emendas parlamentares, investigações. Eu falei aqui que eram 31 investigações abertas pelo Flávio Dino, lembra? Pois bem, não. Segundo aí os parlamentares, são 83 investigações sobre desvio de dinheiro público, roubo de dinheiro público em emendas parlamentares, o Bolsolão, que a imprensa chama de orçamento secreto. Os deputados, como eu falei aqui nessa semana, eu falei no começo da semana e falei na semana passada algumas vezes, eles estão apavorados. O Hugo Mota colocou para votar ali a salvação do Ramagem, de maneira que salvasse também o Bolsonaro, e o Hugo Mota deu um belo de um tiro no pé. Por quê? Porque isso irritou os ministros do STF, e o Flávio Dino vai fazer alguma coisa, vai ter bomba do Flávio Dino aí nas próximas semanas. Naquela mesma semana, o Flávio Dino tinha dito, algumas emendas aí de comissão que estavam bloqueadas, eu vou desbloquear, mas só se vocês fizerem do jeito que eu mandei ali. Senão, não. Vai ter que ser do meu jeito. E os parlamentares falam assim, sem acesso a dinheiro público para roubar, imagina aquela pessoa que é viciada em jogo de aposta, e aí fica um tempo sem jogo de aposta, fica assim, caramba, quero apostar. Agora imagina o cara que é viciado em crack, e aí fica um tempo sem fumar crack, e aí ele fica, caramba, tá se tremendo. São os parlamentares do Centrão. Eles são viciados em roubar dinheiro público. E eles estão sem acesso a roubar dinheiro público já há alguns meses. Só que no caso deles tem mais problema do que o viciado em crack e do que o viciado em jogo de azar, que ferra só ele e as suas famílias, que já tá bem ruim. Esses aí, eles têm o rabo preso, os parlamentares, com inúmeros bandidos, que são chamados na imprensa de empresários, que é quem lava o dinheiro para eles, etc. Então eles precisam continuar roubando. Não dá para parar a roubalheira do dia para a noite. Isso é que está causando desespero neles, e o fato de que a qualquer momento, esses amigos empresários deles serão presos. Tem uma operação da Polícia Federal, que é o Overclean, que colocou pavor na maioria da cúpula do Centrão, inclusive ligados ao Hugo Mota e ao Davi Alcolumbre. Eu citei essa operação aqui e eu falei, olha, essa investigação está com Cássio Nunes, que, vamos lembrar, foi indicado ao STF por indicação ali do Gilmar Mendes. Foi indicado pelo Bolsonaro, mas foi uma articulação do Gilmar Mendes. Quando ele chegou no STF e ele votou contra a suspeição do Sérgio Moro contra o Lula, o Gilmar Mendes ficou bravo, xingou ele ali, falou um monte, porque foi considerado uma traição ao vivo. Eu assisti aquela sessão da segunda turma do STF ao vivo, e o Gilmar Mendes estava possesso com a traição do Cássio Nunes. Pois bem, parece que meio que fizeram as pazes. Por quê? Porque o Cássio Nunes esperava-se que ele ia matar no peito na investigação contra os bolsonaristas. Matar no peito quer dizer ele ia paralisar a investigação. E ele não a fez, não paralisou. Ele mandou a Polícia Federal continuar investigando e deu autorização ali a quebrar os dados dos celulares dos investigados, que são empresários ligados principalmente ao deputado Elmar Nascimento, que é o braço direito do Arthur Lira. Chegaram a brigar, mas já são amigos de novo, porque é aquela, criminoso tem o rabo preso, né? Podem brigar, mas depois, se não é guerra total, eles, ainda mais quando cometeram muitos crimes juntos, aí eles voltam a ser amigos. O Elmar Nascimento fez duras críticas ao Flávio Dino,
ao Gilmar Mendes. E críticas que mostram desespero mesmo. Por quê? Segundo aí várias fontes, saiu na CNN, saiu no Metrópole, saiu no Globo, saiu no UOL, ou seja, e em cada lugar saiu uma partezinha diferente. O que quer dizer? Que de cada lugar foi um parlamentar ou mais diferentes que falaram com o jornalista, isso, ou seja, a fofocaiada que tem. Mas algumas coisas convergem em todas as matérias, que são aquelas que a gente fala, a chance disso ter acontecido dessa maneira é gigantesca. O Elmar Nascimento, e aí as matérias todas dizem isso, chegou para o Gilmar Mendes e falou, olha, é ilegal o que o Flávio Dino está fazendo, porque ele é relator de inquéritos que ele mesmo abriu. Olha essa operação Overclean, ele mandou abrir o inquérito e aí ele é o relator? Não pode. Isso é ilegal, parece lava-jato. Tem um problema. O relator é o Cássio Nunes, não é o Flávio Dino. Você vê o desespero do cara que está para ser preso, que os amigos dele estão para ser presos. Alguns já foram, alguns foram soltos e tal, mas a maioria está para ser preso. O Flávio Dino mandou abrir o inquérito foi aberto na primeira instância. Quando o inquérito foi aberto na primeira instância, começou a pegar todo mundo, a prender um monte de gente, aí chegou no nome do Elmar Nascimento. Elmar Nascimento, se você não sabe, ele é um deputado do União Brasil da Bahia. O União Brasil antes era o DEM, que é o partido do ACM Neto. A irmã do ACM Neto tem ali um avião com um dos empresários que roubou mais de R$1 bilhão, é sócia dele nesse avião, ou seja, o avião é dos dois. O Elmar Nascimento, antes do DEM, o DEM se chamava PFL. PFL é um partido aí que era do ACM, avô do ACM Neto, que é um dos maiores bandidos que já nasceram em solo brasileiro. O ACM, avô do ACM Neto, ele foi pego ele chegou a fazer grampo em outros parlamentares, isso nos anos 90. Ele chegou a hackear o sistema de voto secreto que tem no Senado e na Câmara dos Deputados para saber em quem cada deputado votou. Esse é o nível. É um cara que só não foi preso porque o Brasil era uma vergonha muito maior do que era hoje. Imagina o Brasil antes do primeiro mandato do Lula. É o nível de banditismo desse pessoal aí. O Elmar Nascimento está apavorado, ele começou a falar até coisa que não fazia sentido. O Flávio Dino não é o relator da ação. Chegou no STF, foi sorteado o Cássio Nunes. Eu até falei, deveria ser o Flávio Dino. E se fosse, não teria problema. O Alexandre de Moraes mesmo é relator de vários inquéritos aí que ele abriu. Tem vários ministros que são relatores de inquéritos que eles abriram. E aí, que eles autorizaram a abertura. Não é que o ministro não manda abrir inquérito. A polícia pede e o ministro fala, abra. Mas não é que o ministro deu na telha, vou abrir um inquérito. Acordei hoje bravo, vou abrir um inquérito contra esse deputado aqui, para investigá-lo. Não funciona assim. Tem uma investigação, tem alguma denúncia, a polícia fala, posso abrir inquérito baseado nisso. E aí o ministro diz sim ou não. Pois bem, aí o Elmar falou um monte de abobrinha, falaram outros parlamentares do Centrão, falaram que, olha, essas investigações têm que parar, que não pode, que tem investigações que estão demorando muito. As investigações têm menos de 6 meses. 6 meses, isso é demorar muito. Pois bem, Gilmar Mendes falou, olha, não pode ser como a Lava Jato, que tinha investigação que ficava lá 3, 4 anos se aprofundando, sem encontrar provas novas, só para manter ali a pessoa presa em prisão preventiva, ou só para ficar ali chantageando a pessoa usando o poder judiciário, porque isso é lawfare. Mas eu não sou relator de nada disso, vou me inteirar. Os parlamentares continuaram pressionando o Gilmar Mendes, e eis que a resposta dele... Imagina querer irritar o Gilmar Mendes, aí é difícil, né? É muito difícil. Se você já viu o Gilmar Mendes falando, ele fala com uma calma, com uma educação, com um vocabulário também, que acredito que a maioria dos parlamentares não entendem tudo o que ele fala. Gilmar Mendes, eu vou ler aqui o que saiu em todas as matérias, que é um resumo do que o Gilmar Mendes teria dito aos parlamentares. Pois bem, eles disseram que não dá para pacificar, primeiro o que disseram ao Gilmar, que não dá para pacificar a relação dessa maneira aí com os maiores líderes da Câmara e do Senado na mira de investigações. Aí o Gilmar Mendes disse o seguinte, olha, desvios não podem ser tolerados, mas apurações devem respeitar ali a duração razoável do processo. Aí fez uma crítica à Lava Jato e aí citou o seguinte, em vez de investir nas chamadas pautas anti-STF, que tendem a ser judicializadas e barradas pela Corte, o Congresso deveria apostar em projetos melhores para o país. Ele citou que deveriam investir em projetos como saúde, educação, meio ambiente, segurança. Essa deveria ser a prioridade deles.
Que tal melhorar a vida da população? E todas as matérias citam isso, que o Gilmar Mendes falou de saúde, educação, segurança e em melhorar a vida da população. Que esse deveria ser o foco do Congresso Nacional. E não em atacar o STF ou em ficar tentando acabar com investigações contra si mesmos. Imagine o fim de semana desgraçado que estão tendo aí os parlamentares bolsonaristas. Assim, pô, não adiantou nada falar com o Gilmar Mendes. Ele ainda foi, imagino, queria muito estar lá para ver com a voz do Gilmar Mendes, que às vezes ele fala e dá para ver, não é um cinismo, mas é quase isso na voz dele, falando: olha, os senhores, foquem em pautas que são boas para o Brasil. Que tal fazer isso? Aí pacifica, aí vai pacificar tudo, viu? É só vocês pararem de atacar. Porque, na verdade, eu sei, você, plantonista, sabe, o Gilmar Mendes também sabe, e os ministros do STF sabem que quem está atacando os outros poderes é o poder legislativo. Inclusive, no Senado, aprovar essa semana, e eu fico pasmo que tem senador do PT que votou a favor e que é a favor disso, aprovaram sem consulta nenhuma com a população, mudar o mandato de deputados e senadores. Vão ter 5 anos de mandato agora. Senadores, 10 anos de mandato. 10 anos. Uma década para o bandido ficar lá roubando. E sem reeleição para prefeito, governador e presidente, que vai ter só 5 anos de mandato. Isso é jogar o Brasil na desgraça total. O Brasil vai virar um país do centrão. Primeiro porque se um governo fizer bem, não vai conseguir ter continuidade, porque não vai ter reeleição. Então é igual chamar a população de burra. Peço aí a sua inscrição no canal. Seguimos aqui contra essa corja maldita toda. Falou!